Bom, então a crotalária ela é uma planta que pertence à família das fabáceas. Ela vem a ser uma leguminosa em que possui um crescimento e desenvolvimento muito rápido. Ela é indicada para solos argilosos e arenosos e, além disso, ela é indicada também para a recuperação daqueles solos que são mais degradados e também inférteis. Visando então a cobertura de solo, ela é indicada também para o pré-plantio de soja, onde ela é uma cultura que ela fixa biologicamente nitrogênio, assim ajudando a próxima cultura, a cultura sucessora, como por exemplo que é o soja, que demanda bastante. Além disso, outro fator que é de suma importância é a capacidade de desenvolvimento de sua raiz, onde ela consegue descompactar solos adensados, as primeiras camadas, primeiros 10 a 15 centímetros de camadas adensadas, ela consegue fazer a descompactação desse solo. A semeadura, então, na área experimental, ela ocorreu no dia 22 de agosto de 2022, onde foi utilizada a variedade SS Combate, tendo pela principal avaliação o arranjo de plantas, avaliando a densidade de semeadura, o espaçamento entre linhas e a população final. Após então 20 dias do desenvolvimento da cultura, foi aplicado adubação via cobertura de adubo de formulação 16-16-16. O preparo do solo, então, ela é ali como uma área era nova, foi realizado uma passagem de pé de pato com cerca de 30 centímetros de profundidade para haver uma descompactação do solo, para limpar a área. E além disso, depois foi realizado a gradagem para dar uma quebrada nos torrão e depois logo em seguida foi realizado a semeadura. Para os resultados finais, então, a gente não pode chegar numa conclusão com certeza sobre o arranjo de plantas dessa cultura, pois a planta sofreu bastante estresse hídricos, além de altas temperaturas no local, assim, onde algumas plantas conseguiram se desenvolver e outras não. Dessa forma, a gente não consegue realizar os cálculos para ver quanto de arranjo de planta e densidade no total a gente teria no local. O tremoço, então, ele é uma planta leguminosa que pertence às famílias das fabáceas, sendo uma planta que gosta de solos levemente ácidos. O tremoço, então, ele possui um crescimento ereto, com folhas compostas e frutos em formatos de vagens, podendo atingir um porte de 1,5 metros de comprimento, sendo uma média de 1 metro de comprimento. Seu sistema radicular ele vem ser bem agressivo, onde sua raiz pivotante pode chegar a uma profundidade de em torno de 1,5 metros. Com isso, ele recicla os nutrientes que foram lixiviados para lá. Atualmente, então, ele é muito utilizado na adubação verde, pois não se tem muita exigência da fertilidade. Além disso, é uma ótima fixadora de nitrogênio. As espécies em que se temos, ela vem a ser o tremoço azul, o tremoço amarelo e o tremoço branco. O seu ciclo, então, ele vai ser em torno de 180 dias até a realização da colheita das sementes. Para a semeadura, então, foi realizado o preparo do solo através da gradagem, para retirar as plantas daninhas que não eram de interesse agronômico e, além disso, para a descompactação do solo foi utilizado um subsolador, um pé de pato, chegando a cerca de 30 centímetros de profundidade. A semeadura, então, ela foi realizada 3 linhas com um comprimento de 50 metros, sendo um espaçamento entre 34 centímetros entre as linhas, além de possuir um total de 23 plantas por metro. A adubação, então, foi realizada 20 dias após a semeadura da cultura do tremoço, sendo utilizada uma adubação na formulação 16-16-16. Então, depois da realizada a adubação, foi continuado feito os monitoramento periodicamente da cultura. Com isso, foi localizado bastante incidência de plantas invasoras e de algumas pragas. As plantas invasoras que nós identificamos lá foi o nabo, grama bermuda, azevém e trapoeraba, onde foi realizado o controle de forma manual dessas plantas. Já para as pragas, foi causado um grande dano na cultura,
acabando com a maioria dos pés, acabaram comendo os pés, as formigas, das formigas cortadeiras, e com isso foi localizado alguns olheiros e foi feito o controle deles, utilizando uma mistura de fipronil com folha de casca de laranja e clap. Porém, nós tivemos incidência de novo e as plantas que sobraram, elas comeram de novo, assim inviabilizando o término da análise dessa. Então, de acordo com os ataques das pragas que nós tivemos na cultura do tremoço, então, foi inviabilizado fazer uma análise final do resultado dessa parcela, pois não sobrou muitas plantas para realizar a análise. A mandioca, então, ela pertence à família das euforbiáceas. Ela vem sendo uma cultura perene, sendo dicotiledônea, arbustiva, com um hábito de crescimento indeterminado, onde armazena os seus carboidratos nas raízes. Além disso, ela possui um período de dormência, onde vem a ser provocados por condições meteorológicas que não são favoráveis, onde com baixas temperaturas do ar ou também com se apresenta deficiência hídrica. As folhas de mandioca, então, elas caducam, ou seja, elas caem depois, retornam a brotar novamente. Além de elas serem simples, lobulares de 3 a 9, possuindo uma coloração púrpura até um verde escuro, possuindo em torno de 18 a 22% de proteína. Seu caule é subarbustivo, sendo ereto, possuindo nós e gemas, onde dessa forma se permite a propagação vegetativa. Além disso, o caule ele pode ser de forma dicotômico ou tricotômico, com ramificações em 4 hastes. Dessa forma, o talo da mandioca vem a ser responsável pela sustentação em que a planta possui, além da altura e da largura. Então, para o preparo do solo para o plantio na área experimental, onde foi realizado o experimento, foi realizada uma gradagem e uma subsolagem com pé de pato para descompactação do solo e abertura das covas para o plantio da mandioca. A variedade, então, que foi escolhida para o plantio da mandioca vem a ser a pioneira. Foram selecionadas manivas sadias, onde não podem possuir nenhum tipo de doenças para não ocasionar problemas nas plantas depois de se desenvolverem. Dessa forma, então, foram plantadas 2 fileiras, possuindo um espaçamento entre as linhas de 70 centímetros de distância e uma distância entre 50 centímetros entre as plantas. Para a adubação, então, foi feita a adubação em linha quando foi plantado as mandiocas. Foi utilizado cerca de 100 kg por hectare de adubo. A próxima adubação vai ser em cobertura, só que não chegou no período ainda de realizar. Depois de realizado o plantio da mandioca, foi realizado um monitoramento periodicamente na cultura, onde a fim de identificar plantas invasoras e também algumas doenças que poderiam atacar a planta. Com isso, foi somente identificado plantas invasoras, ou seja, somente tinha nábula, e para isso foi realizado o controle de forma manual, assim não deixando competição alguma para a planta, para ela poder se desenvolver e poder expressar seu máximo potencial produtivo. Então, nós não podemos chegar numa conclusão ainda final sobre o arranjo de plantas da cultura da mandioca, pois ela está em fase de desenvolvimento ainda e tem que esperar mais algum tempo para poder fazer essa análise de novo.